do versículo de número 40. Melhor dizendo, 46. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 18, somente o versículo de número 46. Diz assim: E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe, até a entrada de Jezreel. Amém. Todos nós conhecemos a história deste homem chamado Elias, profeta do Senhor. Elias, ele é conhecido como profeta do fogo. E Elias, ele teve um ministério bem sucedido. Elias, ele teve um ministério de sucesso. Deus abençoou poderosamente o ministério daquele homem. Quando ele surge no cenário de Israel pela primeira vez, no capítulo 17 deste livro, ele se apresenta diante do rei Acabe e diz assim: segundo a minha palavra, nem orvalho e nem chuva vai cair sobre a terra durante 3 anos e meio. E assim aconteceu. Deus honrou a palavra daquele homem de Deus. E o próprio Deus vai ter com ele e diz assim: tu sai daí, aí tu vai se esconder lá no ribeiro de Querite. Porque Acabe vai ficar furioso, zangado, e a mulher dele é muito valente, vão querer te fazer o mal. E a Bíblia diz que ele foi para o ribeiro, e lá, a Bíblia diz que os corvos, os urubus, se apresentavam pela manhã e à noite, levando pão e água, cuidando assim do homem de Deus, do profeta Elias, porque uma seca tomou de conta da face da terra. Só que a Bíblia diz que um dia o ribeiro de Querite secou, e quando o ribeiro secou, Deus, ele vai ter com este homem chamado Elias, mais uma vez, e diz assim: agora tu sai deste ribeiro, e tu vai lá para Sarepta, porque eu já ordenei a uma viúva, para que ela te sustente. E assim Elias faz, obedece, saiu do ribeiro, foi para Sarepta, e chegando lá ele se depara com aquela viúva, e ele diz assim: eu quero água, eu estou com sede. E quando ela dá as costas para o homem de Deus, para ir buscar um pouco de água, porque a seca era grande, ele vai mais além e diz para ela: a senhora aproveita para não dar 2 viagens, a senhora traz também para mim um pedaço de pão, porque eu estou com fome, além de estar com sede, eu também estou com fome. Quando ele pediu água, ela não disse nada, mas quando ele pediu pão, ela disse assim: olha, homem de Deus, a tua serva está se passando por um momento difícil, a tua serva está passando assim por uma pindaíba, uma crise, e aqui em casa não tem muita coisa não, só tem um pouquinho de farinha e quase nada de azeite. E o senhor está sabendo da crise que está tendo em Israel. Eu vou fazer um pequeno bolo, e eu vou comer mais o meu filho, e depois que nós comermos, nós vamos morrer, porque não tem mais o que fazer. Elias olhou para ela e disse assim: vai, tu faz deste bolo que tu está falando, só que tu faz primeiro
para mim, porque assim diz Deus: a farinha da panela nunca se acabará, e o azeite da botija nunca faltará. Bendito seja o nome do Senhor. E assim ela fez, e nunca faltou a farinha, muito menos o azeite. Depois disso, o rei Acabe disse para Obadias: tu vai atrás daquele profeta Elias, para ver onde é que ele está, porque ele nos trouxe um grande problema. Ele é um perturbador de Israel. E Obadias saiu procurar o profeta Elias, e de uma tal forma que eles programaram o encontro de Elias com Acabe. Bendito seja o nome do Senhor. E Elias propõe para o rei Acabe um desafio. Agora é lá em cima do monte, é lá no monte chamado Carmelo. Ele desafia Acabe e todos os profetas de Baal, e juntamente com eles os profetas de Azera. Elias diz assim, depois que Acabe pergunta para ele: tu tens sido um perturbador, tem tirado a nossa paz, o nosso sono, a nossa tranquilidade. Aí Elias diz assim: eu não tenho feito nada disso. Afinal de contas, vamos para cima do monte. Eu proponho um desafio. Lá vocês invocam o nome do Deus de vocês, e eu vou invocar o nome do meu Deus. E o Deus que responder com fogo, certamente este é o Deus verdadeiro. Bendito seja o nome do Senhor. De uma tal maneira que os profetas de Baal, juntamente com os de Azera, somando assim 850 profetas, prepararam tudo o sacrifício e clamaram aos seus deuses, de uma tal forma que não aconteceu nada, de uma tal forma que Acabe foi envergonhado, os profetas de Baal foram envergonhados, os de Azera também foram envergonhados. E Elias disse assim: rapaz, esse Deus, ou esses deuses de vocês, eu não sei o que está acontecendo. Certamente eles estão sem conexão, certamente eles não estão ouvindo, certamente eles estão passeando, eles estão viajando, porque eles não estão escutando vocês. E fizeram isso até o meio-dia, se mutilaram, fizeram aquele alvoroço todo, e nada aconteceu. E Elias disse assim: agora é minha vez, agora nós vamos saber quem é o Deus verdadeiro, se de fato existe Deus em Israel. Elias reparou o altar do Senhor, organizou tudo, e disse assim: Deus, o Senhor está vendo aí a confusão, em cima do monte. Eu disse para eles que o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Aí, eu sou teu servo, o Senhor é meu Deus, eu não sirvo deuses dele não, eu te sirvo. Elias molhou ao redor do altar, fez um rego, derramou água, e quando ele clamou, o Senhor respondeu, de uma tal forma que a água foi lambida, bendito seja o nome do Senhor, pelo fogo mandado por Deus, ou enviado por Deus. E ali todos disseram, em cima do Monte Carmelo, lá em cima, todos disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, bendito seja o nome do Senhor. E dali por diante, consolidou o ministério do profeta Elias, bendito seja o nome do Senhor. Só que essa consolidação, ela não veio do nada, não aconteceu do dia para a noite. Olhando para o capítulo 17 e o capítulo 18 de primeiro livro dos Reis, nós observamos as três fases da vida do profeta Elias.
as 3 fases da vida do profeta Elias. A primeira fase que Elias passou durante a sua vida foi a fase do ribeiro de Querite, quando ele disse para Acabe que não choveria durante 3 anos e meio. O próprio Deus vai ter com ele e diz assim: sai daí e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está defronte o rio Jordão. Bendito seja o nome do Senhor. E Elias sai da presença de Acabe e vai se esconder lá no ribeiro de Querite. Bendito seja o nome do Senhor. O ribeiro de Querite fala da fase do anonimato. Bendito seja o nome do Senhor. Lá no ribeiro de Querite, Elias, ele não recebia visita das pessoas. Lá no ribeiro de Querite, ninguém mandava cartas, ninguém mandava mensagens. Lá no ribeiro de Querite, não aparecia um convite sequer especial para o profeta Elias. Somente os urubus iam no ribeiro de Querite, pela manhã e pela tarde. Bendito seja o nome do Senhor, porque o próprio Deus havia dito: Elias, vai para lá, porque eu já ordenei aos corvos que te sustente. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, antes de Elias chegar no ribeiro de Querite, Deus já tinha provido carne e pão. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós queremos chegar no ápice da nossa vida, às vezes nós queremos chegar no auge do nosso ministério, mas poucas pessoas querem passar pela fase do ribeiro de Querite. Poucas pessoas querem passar pela fase da solidão. Poucas pessoas querem passar pela fase do anonimato. Bendito seja o nome do Senhor. E o próprio Deus está trabalhando na vida deste homem, que posteriormente seria conhecido por todo Israel, e a sua fama correria por toda a circunvizinhança. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a primeira fase que Elias se submete é a fase do ribeiro de Querite, é a fase da autodependência de Deus. De manhã, Elias estava esperando pão e carne. À noite, novamente, Elias estava esperando pão e carne. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é isso? É a fase da autodependência de Deus. Deus só nos elevará quando nós aprendermos a dependermos dEle. Deus só soprará o teu nome se Ele tiver um propósito assim: quando eu e você aprendermos a obedecê-lo. Deus só vai abençoar a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, a nossa chamada, quando nós não reclamarmos do ribeiro de Querite. Tem crente que ele nunca vai chegar no Carmelo, porque ele é reprovado no ribeiro de Querite. Tem crente que nunca alcançará o Carmelo, porque ele murmurou no ribeiro de Querite. Lá ele disse que não tinha ninguém, lá ele reclamou de A, lá ele reclamou de B, lá ele reclamou de C, mas ele não aprendeu a ser dependente de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E lá no Querite ele foi reprovado. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, ele sabe trabalhar em nós, para depois trabalhar através de nós. Se Elias não tivesse ido para o ribeiro de Querite,
Se Elias não tivesse sabido se comportar no ribeiro de Querite, Elias nunca teria alcançado a fase do Carmelo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aqui tem gente nesta noite que ainda está na primeira fase, na fase do ribeiro de Querite. Ele ora a Deus para Deus mandar o café, ele ora para Deus mandar o almoço, a autodependência. Ele ora a Deus para ele mandar a janta, porque não vem tudo de uma vez só. É Deus trabalhando na vida dele, é Deus trabalhando na vida dela, é Deus forjando, é Deus moldando o caráter, porque outras fases Deus tem para ele. Bendito seja o nome do Senhor. É narração. Tem muitos crentes hoje em dia que eles estão vivendo uma vida assim, uma vida limitada, do pão nosso de cada dia. É a fase do ribeiro de Querite. E se a gente reclamar, pior fica. Elias estava assim, e sabe o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que um dia o ribeiro encheu. Foi isso? Não! A Bíblia diz que um dia o ribeiro secou. Já pensou? O ribeiro foi secar. Não tinha mais água no ribeiro de Querite. Aí Deus disse assim: Elias, como tu foi aprovado na primeira fase, na fase do ribeiro, agora eu te promovo para uma segunda fase. Elias ficou todo animado. Elias disse assim: eu vou para Jerusalém, eu vou para os grandes centros, a minha foto vai aparecer nos outdoor, eu vou fazer logo a minha credencial de pregador, e vou colocar o nome nas redes sociais, agenda aberta. Aí Deus disse assim: peraí, Elias, a segunda fase não é nada disso. Ei, tu vai lá para Sarepta, porque lá vão cuidar de ti. Elias pensou: certamente é o maior empresário da cidade, certamente é um fazendeiro, certamente é quem tem dinheiro. Deus disse assim: negativo, Elias, eu já ordenei que uma viúva te sustente. Uma viúva, Senhor? Disse: uma viúva. Ele disse: quem já foi sustentado por urubu, quem vai ser sustentado por viúva estará lucrando. Bendito seja o nome do Senhor. E Elias vai para Sarepta, e lá, agora ele entra na segunda fase do seu ministério. Primeiro ele passa pela fase do ribeiro de Querite, agora ele entra na fase lá de Sarepta, aonde ele é sustentado por uma viúva que não tinha um auxílio, uma viúva que não era aposentada, uma viúva que não tinha um benefício do governo, uma viúva que não tinha herdado grandes fortunas. Deus disse assim: fica aí, porque eu vou cuidar de ti. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Elias, quando chega lá e diz assim: eu quero água. Ela diz: água até que eu dou. Ele disse: eu estou com fome, eu quero bolo. Ela disse: agora o bolo é mais difícil. O bolo é mais difícil, eu não quero saber. Foi Deus que mandou eu vir para cá. Deus não mandou eu vir para cá para me matar de fome, nem a senhora também. E deixa eu dizer para a senhora, eu estive agora há pouco lá no ribeiro de Querite. Lá só ia urubu. Só tem uma coisa que eu digo para a senhora: todo dia tinha pão e carne. Bendito seja o nome do Senhor. E não é agora que vai faltar. Faça primeiro para mim. E ela ficou olhando assim para ele e disse: rapaz, mas que profeta. E ela fez. Depois que ela fez, que eles comem, a Bíblia diz que o filho dela sente mal, o filho dela adoece, e o filho dela morre. O filho daquela viúva, ele morre. Aí ela diz assim: o senhor veio aqui em casa para trazer maldição? Que homem de Deus é o senhor? Aqui estava tudo bem, aqui estava tudo em paz, aqui estava tudo tranquilo. Nós só não tinha dinheiro, nós só não tinha muita comida, mas estava todo mundo vivo.
depois que o Senhor chegou aqui, olha meu filho, agora fez foi morrer. Aí Elias disse, espera aí, deixa eu ir conversar com quem me mandou para cá. Eu vou conversar com quem me mandou para cá. Aí ele foi conversar com Deus, disse, aí Deus, olha o filho da viúva que está cuidando de mim, agora fez foi morrer. E ele orou, e a Bíblia diz que o menino ressuscitou. Bendito seja o nome do Senhor. Se o ribeiro de Querite é a fase do anonimato, a segunda fase, a fase de Sarepta, é o lugar de nós colocarmos a nossa fé em ação. Nós só chegaremos no Carmelo, meus irmãos, se nós exercitarmos a nossa fé. Se Elias não tivesse exercitado, depois que ele comeu, encheu o bucho e bebeu água, e a mulher disse assim, o meu filho morreu, e ele tivesse indo embora, nunca ele teria experimentado a fase do Carmelo. Sabe por que tem gente que não é abençoado? É que nem um pastor pregou ontem lá na sede, pastor Raul. Sabe por que tem gente que não cresce, tem gente que não prospera? Porque ele acha que para ele tudo é impossível. Ele não tem atitude, ele não coloca a fé em ação, ele não crê no Deus do impossível. Ele só conhece Deus de ouvir falar. Ele vive a vida toda contando o testemunho dos outros, mas ele não tem o seu próprio testemunho, ele não tem a sua própria história, ele não tem a sua própria experiência com Deus. Na hora do vamos ver, na hora de colocar a fé em ação, cadê o homem? Cadê a mulher? Pastor, é porque eu desisti. Desistiu não, desistiu não. É porque parece que tem gente, eu ouvi uma pessoa dizendo assim, quando alguém disse assim, rapaz, por que tem pessoas que são abençoadas? Por que tem pessoas que prosperam? Por que tem pessoas que crescem ministerialmente e outras não? Sabe qual foi a resposta? Acaba de dizer assim, é porque eu nunca vi um jumento voar. Desse jeito. Eu nunca vi um jumento voar. Voando. Só águia voa. Fiquei pensando naquilo. Disse, é duro, mas é verdade. Quem já viu um jumento voando por aí? Não voa não. Não decola. Entendeu? Porque a visão é aqui, Agora, se tiver uma visão de águia, se colocar a fé em ação, se acreditar no Deus do impossível, certamente voará. Bendito seja o nome do Senhor. Mas aí não coloca. Toda vida dá uma desculpa, né? Toda vida, para si mesmo, porque ninguém acredita mais, aí começa a dar para si mesmo. Triste é quando o homem ou a mulher começa a dar desculpa para si mesmo. Já entregou os pontos. Eu não vou por causa disso. Eu não faço isso por causa de... E não vai fazer mesmo não. Entendeu? Não vai. Sabe por quê? Porque não tem fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, é necessário primeiro que creia que Ele existe. Segundo, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A pessoa não crê que Deus existe, acha que cristianismo é não sei nem o que, acha que vem para a igreja porque vê todo mundo vindo, acha que isso aqui é só para preencher tempo, é entretenimento. Tem gente que tem essa visão míope das coisas. Tem gente que tem esse pensamento raquítico da vida com Deus, aí não cresce, aí não prospera, aí dá desculpa para si e para os outros, aí se vitimiza, aí fica lá em Sarepta, se é que passou pela fase do ribeiro.
Meus irmãos, tem coisa que nós precisamos colocar nossa fé em ação. Se Deus te prometeu que vai te abençoar, não fique esperando cair do céu, não. Não, pastor, é porque eu vou dormir pobre, aí no outro dia vai dar mensagem no meu celular: depositaram 5 milhões na tua... Não, isso aí é balela, isso é conversa para boi dormir, isso é papo furado. Nós temos que ter atitude, colocarmos a fé em ação, porque tem um apresentador de programa que diz assim: vai dar tudo certo, e dá mesmo. Agora não coloca a fé em ação, né? Não começa as coisas do zero, como dizia o nosso pastor, né? Só quer começar grande. Quem nasce grande é filho de égua, de elefante, de dinossauro. Crente, gente, nasce pequeno. Aí você vai exercitando, aí vai exercitando a tua fé, aí Deus vai abençoando, aí Deus vai abençoando, aí Deus vai abençoando, e o nome dele é glorificado. Elias disse assim: faça para mim o bolo, e depois que eu fizer, se eu duvido se ainda vai faltar farinha, eu duvido se ainda vai faltar azeite. Mas a gente não tem coragem de falar, a gente não tem coragem de agir, Vanilson. Tem não. A gente vê a farinha bem pouquinho, a gente, oh meu Deus do céu, a farinha. Entendeu? A gente vê o gás só daquele jeito, parecendo um arco-íris. Quando o gásinho está acabando, ele fica verde, azul, amarelo, toda cor. Mas o camarada não diz nada, não fala nada, não verbaliza nada, não crê em nada. Como é que uma pessoa dessa prospera? Me diga. Como é que a pessoa dessa vai para frente? Não vai. Por quê? Porque ele não exercita a sua fé. Tiago, ele diz assim: olha, tem gente que diz que tem fé aí, não sei o quê. Eu tenho fé, mas a fé você demonstra que tem, não é falando não, é fazendo. Tiago disse assim: é com a sobra que a gente demonstra a nossa fé. Pastor Raul dizia assim ontem lá no jantar, antes do culto. Ele dizia assim: o segredo é começar. Ele conversa desse jeito, né? O segredo é começar. Se você começar, eu duvido. Se você não der o primeiro passo, eu duvido se Deus não faz tu dar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o décimo. Mas aí não começa. Ele quer que os outros comecem para ele. Ele quer que os outros façam para ele. Ele quer que os outros dê para ele, compre para ele. Aí ele disse: não, pode fazer. Faça para mim, para você ver. Você ainda vai, essa aqui vai ser uma farinheira. Aqui vai ter tanta farinha, tanta farinha, tanta farinha. E não é que teve. Entendeu? Aí tem um sonho, pastor. Tu quer ser o quê? Tem gente que não sabe nem o que quer ser. Pergunta para um jovem desse aí, não é todo não. 13 anos, 12 anos, menino, tu quer ser o quê? Não sei, não sabe. Pois, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não sabe, não é? Tem que saber, tem que dizer assim: eu quero ser isso aqui, pastor, eu quero chegar aqui, e eu vou lutar, eu vou batalhar, eu vou correr atrás, e Deus vai me abençoar. Coloca a fé em ação. Aí fica só dizendo: é porque eu não tenho dinheiro. Você sabe, tudo é com dinheiro. Aí eu não tenho dinheiro, e os outros que conseguiram, não foi? Me diga. Foi dando um passo, foi pelejando, foi se esforçando. Mas parece que tem gente que nasceu mesmo para ser cauda. Parece, né? Tem gente que parece que nasceu para ser o cabeça da coisa. Não é? Paulo disse assim: ei, vocês só serão assim se vocês quiserem. Por quê? Porque vocês têm a mente de Cristo. Pensa, projeta, batalhe, coloca a fé em ação e execute. Eu vou ter que declarar. O menino ressuscitou. Levante a mão.
E cumprindo-se o dia de Elias vai para onde Pentecostes, agora? estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, ouviu-se um som como de um vento tremendo impetuoso, e encheu a casa onde estava sentado. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos Porque lá no Ribeiro só tinha um cheios do Espírito Santo. guerreirão, é batalhador. Aí tu foi pra Sarepta, lá só tinha uma viúva, depois teve um velório na casa dele. E morreu. Ia ter um velório. Aí tu foi aprovado. Lá tem um desafiozinho, mas para quem já passou por isso tudo que tu passou, lá é tranquilo. Para onde é? Carmelo. Eu vou te colocar em cima do monte. Ela disse, opa. Aí lá tem um desafio, aí tu vai ver como é que tu faz. A fase do Carmelo é a fase da consolidação. É a fase do sucesso. A fase do Carmelo é aquela fase que as pessoas chegam para você e dizem assim, eu sabia aí que tu ia conseguir. Mentira. Eu sabia que tu ia sobreviver à fase do querido. Eu estava orando por ti, mentiroso. Eita, Vinícius, eu sabia que na fase de Sarepta tu ia tirar de letra. Eu estava torcendo por ti. Agora na fase de Carmelo é mesmo de tapinha no ombro. Todo mundo quer ser teu amigo. Todo mundo quer tirar uma foto, mas tu? Todo mundo te convida para almoçar, para jantar. Na fase do, lá em cima, quem é que não quer ser amigo de quem está lá em cima? Aí Elias ele sabia se comportar nessa situação. Quem passou pelo Querite, passou por Sarepta, ele disse, não, isso sei como é que é o ser humano. Está lá. A fama de Elias correu por todo Israel, depois que ele vence os profetas de Baal, e ele teve o seu ministério reconhecido, de uma tal maneira que disseram em cima do monte, meu Deus do céu, somente o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aqui nós estamos em fases diferentes. Tem gente que está no Querite, aí tem gente que está na fase lá de Sarepta, mas a viúva, comendo a farinhazinha, um chibel, né? Um chibelzinho. Aí tem gente que é que nem a irmã Maria, meu irmão, eles já estão mesmo no Monte Carmelo, né? Lá em cima, e nós aqui pelejando, lutando, mas tem uma notícia boa, lá no Carmelo cabe eu, lá no Carmelo cabe você, lá no Carmelo cabe todos nós, bendito seja o nome do Senhor. Não precisa se preocupar, vai passando de fase, vai passando de fase, vai passando de fase. Quando Deus entender que tu está pronto, aí Deus diz assim, agora é a hora do Carmelo. Do Carmelo. Aí quando Deus diz assim, meus irmãos, ninguém impede, ninguém impede. Porque Elias estava no ribeiro, comendo carne fresca, levado por urubu. Urubu não pode ver carniça, irmão. Imagine carne fresca. Urubu comeu a carne de Elias? Não comeu não, porque o que é seu, não adianta. O que é meu, o maligno não toma. Pode inventar conversa, pode inventar história. Aquilo que Deus reservou, projetou para você e para mim, o diabo não vai impedir. E acabou-se. É sob medida, só